Hospitais privados dizem que não vão pagar o novo piso da enfermagem. Agora vou ler a matéria do portal Poder 360 e comentar explicando cada etapa dessa novela e a que ponto chegamos. Já curte aí e fica comigo até o final, porque assim você vai de fato entender o porquê as empresas não querem pagar o nosso piso. E garanto, você vai se surpreender. Não esquece de curtir. Vamos lá? Tá aí, ó. E eu avisei que iria haver manobra jurídica. Fica comigo até o fim para você entender tudinho. Diante do cenário de ressalvas do piso da enfermagem, entidades patronais da saúde afirmaram ao portal Poder 360 que hospitais privados não adotarão o novo piso da enfermagem. A justificativa da Confederação Nacional de Saúde é baseada na liminar concedida pelo ministro Barroso, que suspende os efeitos da Lei nº 14.434 de 2022, que define o piso nacional dos profissionais de enfermagem. Se garantindo no STF e no ministro Barroso, a Confederação Nacional de Saúde peita o poder executivo, que é o governo, e também o legislativo, que foi eleito pelo povo para nos representar. O argumento usado pelas instituições de saúde é o de que não há recursos para arcar com o aumento dos salários e os gastos poderiam levar, primeiro, demissões em massa. Segundo, queda na qualidade do serviço. Terceiro, fechamento de leitos e falência de hospitais de pequeno porte. Nada disso precisa acontecer se os empresários da saúde resolverem ceder e diminuir seus lucros astronômicos em 12% a 15%. A decisão de Barroso, com justificativas similares, mantém a suspensão até que os impactos financeiros do setor público e privado sejam esclarecidos. Uma decisão da mais alta corte do país, com o mesmo embasamento de quem pediu a liminar, vocês acham isso estranho? Ou eu que acredito demais em teoria da conspiração e outras coisas aí? Segundo Marcos Vinícius Ottoni, diretor jurídico da Confederação Nacional de Saúde, o aporte não influencia na validade da liminar. Ele disse ao Poder 360, estamos confiantes. A gente espera que ele, o Barroso, mantenha a liminar. O PLN 5 prevê os 7,3 bilhões para o SUS, estados e municípios, a hospitais filantrópicos, Santa Casas e entidades privadas que atendam mais de 60% pelo SUS. Confiante? Confiante por quê, se já temos a lei sancionada e fonte de custeio indicada? Ottoni também argumenta que a Confederação Nacional de Saúde continua levantando informações sobre o impacto dos reajustes no setor privado. E não deu tempo ainda desde agosto? Ou a ideia é, de fato, atrasar cada vez mais o processo, uma vez que Barroso exigiu esse estudo, mas não deu prazo para conclusão e entrega? Também ao Poder 360, Antônio Brito, diretor executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, explica que o reajuste foi um grande erro de avaliação do governo, porque não apontava fontes de financiamento e punha em risco o emprego e a assistência dos hospitais. Aqui podemos ver um discurso de narrativas. Narrativas não, mentiras. Não se trata de nenhum tipo de reajuste. Se trata do piso, ou seja, um valor mínimo e digno que em qualquer parte do país os profissionais possam receber e manter sua dignidade. Ele diz que é um erro do governo. Erro é essa ladainha para aprovar o mínimo, fazendo os profissionais se sentirem humilhados com tamanha imposição de dificuldade. Segundo ele, o PLN não mudou absolutamente nada na situação dos hospitais privados, já que a liminar desobriga empresas do setor de saúde de pagar o piso atual. Mudou sim,
Os que atendem mais de 60% do SUS vão ser ajudados sim. Mas ele está certo. Realmente eliminar desobriga as instituições privadas a pagarem. Mas é aí que está. Se a liminar for suspensa, os hospitais privados terão sim que pagar. Ou vão fazer o quê? Vão peitar o judiciário também? Porque o Congresso e o governo já peitaram, né? Dizendo que não vamos pagar. Preocupação do setor privado. Um estudo preparado pela LCA, consultoria, para a Federação Brasileira de Hospitais e divulgado em janeiro desse ano, indica que as entidades privadas teriam que demitir mais de 164 mil pessoas para compensar o impacto que o piso salarial causaria. E por que compensar o valor do piso com demissões? Por que não diminuir uma margem de lucro e investir nos funcionários? Sim, pagar o mínimo é obrigação e os empresários ganham com os profissionais se sentindo mais motivados. Não é o piso que vai causar impacto, é o egoísmo de uma meia dúzia de pessoas dona do dinheiro da saúde que vai. Em nota conjunta, entidades ligadas a empresas de saúde manifestaram sua preocupação. Não é possível o setor privado arcar da noite para o dia e sem fontes de custeio com reajustes de quase 100%, como ocorrerá nos estados da Paraíba, com aumentos de 99,8%, no Maranhão, com aumentos de 89,4% e no Amapá, com aumentos de 88,4%. Mas mentiras! Como assim, da noite para o dia? Há mais de uma década, o piso da enfermagem é pauta no Brasil. Por que o governo deveria custear o piso para hospitais privados? Isso é um absurdo. Em que momento o hospital privado apoia financeiramente o SUS? Aí você vai pensar, na pandemia, hospitais foram montados pela iniciativa privada? Sim, é verdade. E agora são explorados pelas empresas que montaram sem a necessidade de processo e custo previsto na lei. Ainda segundo a nota das instituições, é urgente, portanto, que o Poder Executivo e o Congresso Nacional estabeleçam as fontes de custeio para o setor privado. Hã? Como assim? Errado. É muita cara de pau isso, gente. Você tem uma empresa e teve aumento em sua mão de obra. Quem te ajuda com isso? O governo? O legislativo? A justiça? Não, ninguém te ajuda. Você diminui a margem de lucro e continua no mercado. Ou sai do jogo e vai trabalhar para alguém. Porque agora, com os hospitais, o governo precisa subsidiar, tirando do SUS, dos nossos impostos, para dar aos bilionários da saúde. Espero que o governo não seja fraco a ponto de ceder nesse aspecto. A nota ainda diz que o Congresso e o governo precisam enfrentar problemas das diferenças regionais de capacidade de pagamento pelo país, bem como equacione outros graves problemas do marco legal do piso de enfermagem. Sem isso, a lei permanecerá inconstitucional. Fecha aspas. Trabalho do Supremo agora está sendo terceirizado? São os bilionários da saúde que dizem se é ou não inconstitucional essa lei? Quantas vezes você viu os empresários da saúde preocupados com o SUS ou com o povo? Será que a preocupação é genuína com o país ou estão preocupados com seus próprios bolsos, uísques e lagostas a preços que um jantar sai mais caro que 3 meses de piso de salário de um enfermeiro que implora por 4.750 para dar dignidade à própria família? Entenda o caso aí da PLN. A PLN repassa 7,3 bilhões para o Ministério da Saúde. O montante deverá ser usado por entidades públicas para pagar o piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros, R$
R$ 325 para técnicos em enfermagem e R$ 2.375 para os auxiliares de enfermagem e parteiras. A Lei 14.434, que define o piso, foi sancionada em 2022. Contudo, logo depois, no mesmo ano, o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação do piso de enfermagem, sob justificativa de riscos de impactos financeiros nos cofres públicos, demissões de funcionários e possível piora na qualidade do serviço. Usou os mesmos argumentos apresentados pela Confederação Nacional de Saúde. Reparou isso? Ou só eu reparei? Em declarações recentes, o presidente em exercício afirmou que o setor privado não precisaria de ajuda financeira para executar o piso salarial. Mas associações de hospitais discordam e argumentam que isso levaria a demissões e fechamentos de hospitais. Lula então disse, abre aspas, o que eu quero dizer é que as redes hospitalares privadas podem pagar. Ainda que quem tem dificuldade de pagar são as santas casas e que o fundo vai ajudar a pagar parte do custo. Fecha aspas. Difícil eu concordar com o governo, hein? Mas nesse caso, a fala é incrivelmente sóbria, pertinente e, mais uma vez, incrivelmente verdadeira. Os hospitais privados podem pagar? Sim! E quem diz que não pode, por que não abre o seu faturamento e lucro para a sociedade e pede apoio ao governo comprovando a margem de lucro apertada? Não fazem porque essa margem de lucro é imensa. Mas eles querem mais e mais e mais ganância pura a troco de humilhar profissionais de saúde com salários completamente defasados e sem base. Segundo Ottoni, a aprovação do piso, mesmo com o PLN, ainda possui brechas. Olha o que ele disse. O mais grave é como vai fazer a distribuição dos recursos? Como os recursos vão chegar aos estados e municípios? Mais uma vez se vê representante de empresários preocupados com estados e municípios. Só pode ser piada, né? A distribuição dos recursos, conforme manda a lei, cabe ao Ministério da Saúde, em edição de portaria, assim como é feito corriqueiramente em diversos casos. Nada de outro mundo ou fora da rotina. Garanto que o povo abre mão dessa preocupação dos empresários bilionários. Para ele, é preciso pensar em soluções possíveis para que a aplicação do piso seja viável. O gestor acrescenta: uma das saídas pode ser a desoneração da folha de pagamento. Está aí. No final da reportagem, ele entregou suas verdadeiras intenções. Querem, na verdade, desoneração da folha de pagamento, ou seja, não querem pagar os impostos com salários para justificar o pagamento do piso. Ou seja, eles não pagam impostos, alguém paga. E é o povo. Nós mesmos, profissionais, pagamos também. E eles continuam com as margens de lucro astronômicas. Então, esse discurso sobre reajuste não existe. Queremos um piso, uma base justa e digna de salário para a categoria. Essa história de que hospitais vão fechar, planos de saúde vão aumentar, não passa de narrativa barata para jogar o povo contra a enfermagem. E, por fim, essa história de demissão em massa nada mais é do que uma forma de aterrorizar os profissionais de saúde para terem dúvidas sobre lutar ou não por seus direitos básicos. A lei do piso foi aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente Bolsonaro na época, e já era para estar valendo. O judiciário se meteu aonde não devia
e suspendeu a lei pedindo fonte de custeio e norma para distribuição. A fonte de custeio já foi apresentada e a portaria será editada pelo Ministério da Saúde, prevendo a distribuição dos recursos. Feito isso, cabe ao STF se colocar no seu lugar e revogar a liminar que suspendia a lei, para que assim, nós da enfermagem possamos ter o mínimo de paz e dignidade para continuar cuidando da saúde de nosso povo. E agora, meus amigos da enfermagem, mais do que nunca, precisamos estar unidos, como nunca tivemos, e usar as redes sociais como armas de apoio para a nossa causa e esclarecendo a população para que nos apoie. Caso o ministro mantenha a liminar ou parte dela, os profissionais da rede privada não receberão o piso. Não receberão o piso. Agora falta o presidente sancionar a lei. Depois, o Ministério da Saúde editar e publicar a portaria de distribuição dos recursos. E, por fim, que o STF suspenda a liminar para que, assim, os profissionais de todo o Brasil possam, enfim, ver o fim dessa novela horrível que se tornou o pedido de um direito básico. Se você gostou desse vídeo, me siga para mais. Um forte abraço. Meu nome é Juliano Fernando. Até mais.